Guerreiro, você já conhece o procedimento. Convida os seus amigos, né? Você já conhece o procedimento. Então você vai entrando aí e vai convidando seus amigos. Beleza? É isso aí, né? Ontem a gente jogou duro demais, né? Você vai pegar leve hoje? Não. É isso aí. Tomara que não caia essa conexão, né? Olha aí a Fran na área, rapaz. A galera jogando duro, né? Vem pra Mato Grosso do Sul. Aulão adelante, Mato Grosso do Sul, com certeza. Vamos tentar jogar duro lá, né? Inscrições no Cópia Café. A inscrição vai ser feita na hora, né? Amanhã, inclusive, eu tenho que fechar o local, né? Mas eu vou passar a informação para vocês. Venha para Rio Grande do Norte. Vamos, sim. Nem tenta que aqui é adelante. Rapaz, tem que fazer a sua camisa, né, guerreiro? Nem tenta que aqui é adelante. É dele, né? Jogador de nós. Nilceia Mineirinha na área aí, ó. Guerreiro, hoje é até 0 hora, né? Já entra aí, vai destruindo, né? Você já conhece o procedimento. Você vai entrando e vai convidando seus amigos, né? É isso aí. Estamos aí. O ninho não importa quando o ovo é de águia. Não importa o ninho quando o ovo é de águia. Professor, manda uma camisa pelo correio. A gente vai vender lá no Aulão Adelante. A gente não está encaminhando as camisas, né? Você já conhece a musiquinha? É isso aí. É isso aí. Você já conhece o procedimento, né? Então vai entrando e vai convidando seus amigos. É isso aí. Rio Grande do Norte, na cola do detonador. Alfa Zulu, né? O segredo é estudar na biblioteca. Eu sempre estudo na biblioteca, né? Você joga duro, DF. Eu coloco essas musiquinhas pra eu, né, relaxar, pra depois, porque quando eu começo, eu vou jogando duro, eu fico, né, tenso, né? Sabe qual é? Chamando, eu não perceba. Eu tenho que colocar a musiquinha, né? É o aquecimento. Metralhador, o jogo é duro, não posso ficar aí, né? E as aulas de penal, sai não? Detona o Sesc. A Larissa zoando aí. A Larissa lá do Rio Grande do Norte, né? Vai sair Mato Grosso do Sul, isso. A gente tá ligado. Bacana. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte. Primeiro agradecer, né? Mais de 120 inscritos, eu tinha falado isso ontem, né? No nosso aulão Adelante, delegado de Mato Grosso. Veja, sucesso total, né? O pessoal aproveitando para fazer a inscrição, para pegar o valor promocional, não é isso? Lá do primeiro lote, vai jogando, o pessoal tá jogando duro demais. Eu fico feliz, né? Porque vai ser um sucesso. Veja, estamos no meio, né? Quase no meio do mês de abril, mais de 120 inscritos, né? Abril, maio, junho, julho. Eu tenho para mim que em junho, lotação total, né? O Hotel Fazenda Mato Grosso, onde nós iremos realizar o aulão, totalmente lotado.
a galera jogou duro, né? Foi lá, já reservou lá no hotel, já vai ficar lá mesmo. Eu tentei reservar aquele hotel para a equipe e não deu. Porque quando eu cheguei lá, os alunos já... Vocês jogaram muito duro, né? Pessoal que pegou as vagas do professor, né? E eu fiquei sem vaga. Tá certo, mas eu já arrumei aí, joguei duro. Vem pra cá então. Olha, eu vou te chamar no Perceba. Ontem a gente fez uma aula pesada. Hoje a aula vai ser pesada também. Veja, eu estou aqui analisando o artigo 339, né, do Código Penal, que é a denunciação caluniosa, o delito de denunciação caluniosa. Eu joguei muito duro ontem, né? Você olhou assim pro dispositivo e olhou, de repente, para uma doutrina básica que você tem em casa e falou assim, ele não vai falar muita coisa não, né? Aí depois você pegou a metade da aula de ontem, comparou aí na doutrina e falou, o jogo foi duro demais. Muita coisa não tem aqui. E eu sei que não. É porque eu faço uma pesquisa de todas as doutrinas e junto tudo e venho jogar duro com você. Legal? O básico não passa para delegado, né? Sabe que a nossa live aqui é live jogo duro. Então veja, eu nem sei, para falar a verdade, se eu vou conseguir terminar o 339 hoje. Tá certo? Se eu não acabar, eu vou acabar na próxima live. Mas eu vou passar tudo para vocês. Professor, mas você faz uma pesquisa? Faço. Você faz esse estudo? Faço. Mas dessa aula de graça, qual o problema? Eu gosto disso, né? Eu jogo duro. Se for para fazer uma coisa, veja, ainda que gratuitamente, faça bem feito, né? E eu gosto de ajudar vocês. Eu jogo duro, cheguei da delegacia, agora estou cansado, mas eu gosto de jogar duro. Preparei a minha aulinha, bacana, né? Vem cá, eu te chamo no PC para dizer o seguinte. Ontem, a gente estava analisando rapidinho, tá? Não vou poder ficar falando dos assuntos de ontem, tem muita coisa para eu falar aqui. Bem, ontem a gente estava falando acerca do delito do artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. E eu chamo no Perceba, o artigo menciona o seguinte, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de quem sabe inocente. E eu falei para vocês para ficar ligado, porque não só crime. Como assim, professor, não só crime? Porque o parágrafo 2º, ele menciona a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, a imputação de contravenção, né? Veja, imputar uma contravenção a uma pessoa, né? A autoria de uma contravenção a uma pessoa que você sabe que é inocente, fomentando, né, desencadeando, melhor dizendo, uma investigação policial, não é isso? Uma instauração de um inquérito civil, né, a propositura de uma ação de improbidade administrativa, não é isso? Eu tenho o crime de denunciação caluniosa. E quando você imputa a contravenção, eu tenho o que eu vou chamar de denunciação caluniosa privilegiada. Por quê? Porque quando é a contravenção, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Bacana? Importante. E aí eu falava ontem, né? Vou falar de 3 pontos aqui que eu acho muito importantes. O primeiro deles, fica ligado, quando a lei faz referência à investigação administrativa, tá? Veja que para o STF, investigação administrativa é processo administrativo. Então, se eu imputo, por exemplo, um funcionário público, dizendo que o funcionário público fazendo uso aí das facilidades da função que desempenha, né, e subtrai um bem público, né, se eu sei, veja, eu estou inventando isso, né, atribuindo uma falsa conduta, uma roupagem criminosa a uma pessoa que eu sei, um funcionário público que eu sei que ele é inocente. E perceba, antes mesmo de se instaurar um inquérito policial para apurar aquele fato, eu tenho uma sindicância instaurada. E aí eu digo o seguinte, se você tem uma sindicância instaurada, você ainda não tem o delito de denunciação caluniosa. Por quê? Porque quando a lei fala investigação administrativa, está falando de processo administrativo. Cuidado. Eu te chamo no PC para dizer o seguinte, se você, por exemplo, você estuda com o livro do professor Rogério Sanches, você vai verificar que o professor Rogério Sanches, ele entende, né, que a denunciação caluniosa, ela poderá configurar com a simples instauração de uma sindicância, entendendo aí que sindicância entraria aqui na abrangência do termo investigação administrativa. Esse não é o pensamento que você deve levar para a sua prova data máxima vênia ao ilustre mestre. Por quê? Porque você tem que levar o pensamento, chama no Perceba e digo, o posicionamento do STJ, melhor dizendo, entendendo que isso
sindicância, entendendo que deve, para configurar, você tem que ter a instauração de um processo administrativo e não sindicância. Sindicância não caracteriza investigação administrativa. Professor, mas é uma investigação, até concordo, mas fazer o quê, né? Na pegada nesse sentido. Beleza? Tranquilo, STF, sindicância, né? Não caracteriza aí. Outra coisa, né, importante que eu falei ontem, em relação ao fato típico, né? Porque, veja, se eu falo, olha, o Tício trabalhou mal. Falo que o Tício trabalhou mal. E eu levo esse fato à corregedoria de um órgão público. Esse órgão público instaura um processo administrativo, inclusive, para verificar se tem falta disciplinar. Eu tenho denunciação caluniosa configurada? Sim ou não? Foi instaurado um processo administrativo. Eu tenho denunciação caluniosa configurada? Sim ou não? Sim? Não. Não por quê? Porque eu estou atribuindo um fato atípico. Falei que ele trabalhou mal. Muito embora eu tenha um desencadeamento de um processo administrativo, perceba, eu não imputei crime ou contravenção. Essa, né, eu falei para vocês, fica ligado nessa pegadinha aí. Isso, a conduta tem que ser típica, né? Aí a gente também entrou analisando as excludentes, enfim, não dá para dar a aula que eu dei ontem. Eu tenho que seguir. Beleza? Tá. Eu lembro que ontem, quando eu estava analisando um prosseguimento, falando da denunciação caluniosa, eu tinha falado em relação à denunciação caluniosa fazendo uma relação com a desistência voluntária. Né? Desistência voluntária, arrependimento eficaz, fonliste na pegada a ponte de ouro, né? Ponte de ouro. Não é isso? Ponte de ouro. Veja, há uma readequação da figura típica. A gente pega a ponte, vai responder por uma outra figura típica, ou seja, pelos atos anteriormente praticados. Eu chamo no PCB e digo o seguinte: o Tício, ele foi a uma delegacia de polícia para falar que o Mévio praticou um homicídio. Na verdade, esse homicídio, veja, não existiu. Por quê? Veja, ele falou que o Mévio matou o Paulo. Rapaz, o Paulo tá viajando, ele sumiu. Aí ele falou, olha, o Paulo aproveita que o Paulo tá viajando, tá fora, sumiu, né? Eu vou dizer que o Tício matou o Paulo. Aí o Mévio vai na delegacia e começa a prestar o depoimento. E aí, no meio do depoimento, o advogado liga para ele, ô Mévio, e aí, meu irmão? E aí, doutor? Rapaz, tô sabendo que tá aí na delegacia, rapaz, imputando um homicídio ao Mévio, né? Ao Tício, não é isso? Veja, dizendo que ele matou o Paulo. Para com isso, meu filho. Se retratar. Não vou desistir. Aí ele desiste. Por ocasião dos atos executórios, onde ele está prestando depoimento. Veja, te chamo no PCB e digo. O fato é falso. Ele vai responder pelos atos anteriormente praticados. Ele vai responder por calúnia. Olha aí, jogando duro demais. Né? Isso. Joga duro, filho. Você fica só com desistência voluntária e arrependimento eficaz só lá no homicídio, que é o exemplo que todo mundo dá. Vem pra cá, irmão. Isso é instituto. Isso se aplica nos delitos. Não só homicídio, não. Olha aí uma desistência voluntária em sede de denunciação caluniosa, eu jogando duro com você e você aprendendo a raciocinar. Isso, vem pra cá agora. E aí eu tinha falado, perceba, pode ocorrer, inclusive, te chamo no PCB e digo, o arrependimento eficaz. Professor, mas pelo amor de Deus, me dá um exemplo. Eu te dou um exemplo. Te chamo no PCB e falo o seguinte, aí o Tício prestou depoimento, dizendo que o Mévio matou o Paulo. Não é isso? O Paulo tá viajando, já falei, né? Tá. Jogou duro, perceba, acabou o depoimento, ele assinou. E aí, o delegado, quando ia começar a investigar, dando causa à investigação, o delegado ainda ia investigar. Ia consumar o delito. Que o delito se consuma, num exemplo aqui, com a instauração, com a investigação policial, não necessariamente a instauração de inquérito policial, isso a gente falou também ontem, não vou ficar falando aqui de novo. Aí, quando o delegado, valeu, Tício, amanhã eu vou investigar isso aqui, bacana seu depoimento, rapaz, vou investigar. Eu até tenho que investigar, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, sabe, Tício? Princípio, né? Veja, eu tenho que investigar.
te chamo no PCB e falo o seguinte. Aí ele fala, depois que ele assinou o depoimento, fala, doutor, pelo amor de Deus, fala, rapaz. Não, eu quero me retratar. Não, é porque, não vou falar a verdade. Isso tudo que eu estou falando aí é mentira. Eu estou atribuindo um fato falso. Ele não matou não, o Paulo está viajando. Ele se arrepende antes da consumação do fato após os atos executórios. Eu tenho um arrependimento eficaz. Entenderam ou não? Né? Ele adota uma conduta para evitar o resultado. Qual é o resultado? Início da investigação. Olha eu jogando duro com você, olha você crescendo. E você só fica com esse exemplo de arrependimento eficaz e arrependimento posterior e arrependimento eficaz de detenção voluntária. Isso aqui é homicídio. Filho, sai do exemplo, pô. Seja técnico, irmão. Básico não passa para delegado. Você tem que crescer. Você é técnico. Posso sim ter o arrependimento eficaz, desistência voluntária. Vem cá agora, né? Alô, doutor, alguém vendendo um rateio? Não entendi. Né? Vem pra cá, né? Vamos concentrar, né? Vamos concentrar. Não pode. Eu tô concentrado, né? A gente conversa lá no Instagram. Agora não tem como, né? Tô concentrado. Eu tô tão concentrado que eu dei um exemplo agora de desistência de arrependimento eficaz. Dei um de desistência voluntária, agora dei um de arrependimento eficaz. A doutrina aponta que eu posso ter, inclusive, o arrependimento posterior. Como, professor, pelo amor de Deus, o Tício, perceba, ele deu depoimento, iniciou-se investigação, delito consumado, e antes do recebimento da denúncia, ele foi lá e se retratou. Olha aí uma causa de diminuição de pena. Coloquei, né? Doutrina apontando que é possível arrependimento posterior, inclusive. Reparando, né? Se retratando antes do recebimento da denúncia, jogou duro um arrependimento posterior, um delito de denunciação caluniosa. Possível. O professor Cleber Masson, inclusive, nessa pegada. Traz um exemplo, né? Lá na sua doutrina. Vem aqui. Não corre, não. Não corre porque agora eu digo que o Tício está dizendo que o Mévio, bacana, o Tício está dizendo que o Mévio, num depoimento, está praticando a contravenção penal do jogo do bicho. Ele atribui o Mévio uma ação contravencional. Ação contravencional. Não é isso? Não é ação criminosa, não. Ação contravencional. Ontem no exemplo, né? Eu estava falando ação criminosa, falei, não. Ação contravencional, chama, não perceba. E isso não é o chamado crime anão, né? Moleque, tá por dentro. Vem pra cá, então. E aí, no meio do isso. E aí, no meio do depoimento, ele desiste. Ora, se ele desiste, ele tem que responder pelos atos anteriormente praticados. Aí você vai falar, professor, então responder por calúnia? Não, filho. Por que não? Porque calúnia é atribuir um fato criminoso. Se eu estou atribuindo uma contravenção penal que eu sei que o agente não praticou, eu tenho difamação, joguei duro, coloca alfazulu, você já tem isso aí. Eu tenho difamação. Entenderam ou não? Responderia por difamação, não calúnia, porque era contravenção. Olha aí, não, assim, numa concepção de desistência voluntária. Bacana? Acha que está pesado? Posso avançar? Já vi que eu não vou conseguir terminar o dispositivo hoje. Tem 20 minutos aqui e eu acabei jogando duro demais. Vem para cá então e não corre. Não corre, vem cá. A denunciação caluniosa, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Na contravenção, a difamação, isso, né? Vamos pegar, né? Eu falei, quando você atribui uma contravenção a alguém, né? Uma conduta contravencional, que essa pessoa é inocente, você tem difamação e não calúnia. Porque calúnia é atribuir crime. Quando é contravenção, difamação, joga na pegada, segura. Segura essa pegada aí, não pode dar mole, né? Alfazulu, vem aqui pra mim. Isso, vem aqui pra mim. Isso. Tá gostando? Vamos lá, não corre, vem cá.
A denunciação caluniosa, ela pode ser direta ou indireta. Quando é que eu tenho uma denunciação caluniosa direta? O Tício, olha só, eu estou aqui dando exemplo sempre de delegacia, para você poder visualizar, entendeu? Mas chama, não perceba, né? Não precisa só ser delegacia, não. Dá ensejo a uma ação de improbidade administrativa, dá ensejo a uma instauração de inquérito civil, beleza? Então, me permita sempre dar o exemplo de delegacia, porque eu sou especialista nas carreiras policiais. Então, ele sempre vai jogar uma delegacia lá. Bem, então, por isso que eu estou trabalhando delegacia aqui, mas pelo amor de Deus, né? Vamos ficar atentos. Eu já falei em relação à instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa. Falei ontem, falei inclusive da Lei 10.028, joguei duro demais de 2000, incluindo a instauração de investigação administrativa, inquérito civil e ação de improbidade. Porque antes eu só tinha investigação policial e processo judicial. Bacana? Vem aqui então. Vou continuar dando exemplo da delegacia. Então o Tício, ele foi direto na delegacia. Ele foi direto na delegacia e falou: delegado, veja aqui, te chamo, não perceba. E digo o seguinte, o Tício, né? O Tício, dizendo, o Mévio, agora eu vou botar o Mévio como, né? O Tício jogando duro com o Mévio. O Tício dizendo, ô delegado, o Mévio matou o Paulo. Ele vai diretamente e fala para o delegado, eu tenho uma denunciação caluniosa direta. Direto. Entenderam ou não? Mas perceba, eu posso ter uma denunciação caluniosa indireta. Ele liga para a delegacia e fala, ô delegado, perceba, o Mévio, o Tício matou o Paulo. Mas quem está falando? Não interessa. Ele se aproveita do anonimato e leva o fato, falsa autoridade policial. Te chamo, não percebe, digo. Ele pode dizer o seguinte, o Mévio liga para a delegacia e fala, ô delegado, o Tício matou o Paulo. Mas quem está falando? Quem está falando é o Zuc. Ele dá nome de outra pessoa. Denunciação caluniosa indireta. Eu ainda posso ter uma denunciação caluniosa indireta quando ele está agindo, veja, auspiciosamente. Como? Olha que lindo! Olha que lindo. Ele pega um relógio. Bacana. Pegar um relógio. Coloca no bolso do Mévio. O Tício agora, né? Vamos colocar de continuar o Mévio. O Mévio pega um relógio, coloca no bolso de Tício e fala, opa, policiais, o que foi? Olha aí, ó. Subtraiu meu relógio. Ele que colocou. Professor, forjado. Filho, joga, não perceba. Entenderam, não? Aí os policiais levam o Tício para a delegacia. Entenderam ou não? É uma denunciação caluniosa indireta. Porque ele está dizendo, né? Veja, quando ele coloca aquele relógio no bolso do Tício, isso, né? Ele diz, né? Olha, de forma astuciosa, ele está agindo astuciosamente. Eu teria também uma denunciação caluniosa indireta. Ou eu posso utilizar de terceiro de boa fé, e a gente vai ver isso aqui, quando fazer uma relação com a denunciação caluniosa, com erro de tipo. O professor está muito pesado, não corre, fica aí. Você está conseguindo entender? Aí requer um conhecimento, né, professor? O jogo tá duro, mas eu vou ficar aqui assistindo, que eu sou danado. É isso aí. Tô te ensinando. Cheguei da delegacia cansado. Mas tô aqui cheio de amor para passar o conhecimento para vocês. Beleza? Corre não. Não corre. Vem cá. Isso, tá pesado. Eu sei que tá. Eu sei. Porque eu não posso com básico. O básico já foi ontem. Não corre. Não corre. Por isso que eu falei que não dava para fechar ontem, viu? Como é pesado? Vem cá. Se liga no que eu vou falar. Né? Veja que ainda eu posso ter uma denunciação caluniosa indireta quando eu uso de uma terceira pessoa. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Rapaz, eu tô ligado que
O João, ele é filho de um delegado de polícia. E veja, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o Tício matou o Paulo, conversando com ele, rapaz, o Tício matou o Paulo. E a minha intenção, perceba, é que seja desencadeada uma investigação. Eu tenho que ter essa intenção. Essa é a minha intenção. Aí eu converso, né? Converso com o João, deu o nome de João? João agora, João. Esse João, ele é filho de um delegado. Aí eu converso com o João, vamos colocar João. Rapaz, João, o Tício matou o Paulo, meu irmão. Devia ser investigado. Aí o João, é mesmo? Pô, legal. Falar com meu pai. Aí o João chega, pai, o Tício matou o Paulo. Quem te falou? Foi o Mev, conversando com ele lá, ele falou inclusive que ele tinha que ser investigado. Olha, eu com dolo, na instauração de um procedimento, me utilizando de uma outra pessoa que tenha boa fé, porque ela tem que ser induzida a erro. Entenderam ou não? Aí eu teria uma denunciação caluniosa indireta. Mas cuidado, cuidado. Cuidado porque possa ser que eu só queira ofender a honra objetiva do Tício. E converso com o João. Como é assim, professor? Chego pro João e falo, ô João, rapaz, o Tício matou o Paulo. Matou o Paulo, bicho. Eu estou falando isso porque eu só quero ofender a honra do João, do Tício. Eu não quero, minha intenção não é a instauração de um inquérito policial. Muito embora o João vai até o pai dele, que é delegado, e conta o fato, e aí é instaurado uma investigação, eu não vou responder por denunciação caluniosa. Por quê? Porque eu não tinha o dolo da instauração da investigação. O meu dolo era ofender a honra, eu tenho calúnia, aí joguei duro com você e você cresceu. Aí vai responder só na calúnia. Porque a intenção era só caluniar. O outro que levou o fato. Mas aí, levou o fato. Aí, vem cá, não corre, não corre. Né? E se a intenção era só caluniar. Se o outro levou o fato, não é isso? Veja, essa não era a minha intenção. Veja que é o exemplo que eu dou diferente do exemplo anterior, que no exemplo anterior eu tinha intenção. E eu ainda falei que ele deveria ser investigado. Eu falo isso que eu estou sabendo que ele é filho de delegado, né? E vai levar o fato. Mas a minha intenção era aquela. Tá dando para pegar essa diferença? Tá dando para pegar essa diferença? Tá dando para pegar? Calma, a gente vai falar sobre ação penal, calma, né? Não vamos aqui atravessar. Beleza, o jogo tá duro. Se piscar o olho, perde. Beleza, vem cá então, vem cá. Isso. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque data máxima vênia, mais uma vez, veja que quem entende que é possível o dolo eventual na denunciação caluniosa, entende que nesse caso que eu converso com uma pessoa, muito embora eu tenha a intenção de atribuir um fato criminoso a uma outra pessoa, e a minha intenção é apenas caluniar, e eu converso com uma pessoa, por exemplo, um filho de um delegado de polícia, que entende que é possível o dolo eventual na denunciação caluniosa, perceba, entende que esse agente responde à denunciação caluniosa porque assumiu o risco. Como pensa o professor Rogério Sanches. Data máxima vênia, mais uma vez, muito embora o professor Rogério Sanches, nessa pegada na sua doutrina, eu tenho que dizer para vocês para não seguir esse entendimento. Se liga e segue o entendimento da doutrina majoritária e do STF, que diz o seguinte: denunciação caluniosa só admite dolo direto, afasta o dolo eventual. Bacana? Tranquilo? Então, se liga, né? Veja, você que estuda aí, por isso que eu falo, quer ser delegado? Pegada forte, né? Professor, qual é o livro de penal que eu estudo? Estuda 2. Professor, muito... É isso, filho. 2, Alfa Zulu. Ver os pontos mais importantes em duas doutrinas. Porque se você estuda uma só, aí você fica com aquela visão, vai ganhar na cabeça. Vai ganhar na cabeça. Por exemplo, o professor Rogério Sanches entende que é possível dolo eventual no delito de denunciação caluniosa. Mas o STF, a pegada não é essa. Para o STF, o dolo é direto. A maioria da doutrina, o dolo direto.
Ah, que eu li. Ah, você só leu esse livro, né, filho? Você está no básico. Tem que ler mais de um. Entenderam? A pegada é essa. Ah, professor, não. É isso. Bacana? E eu aqui vou te ajudando no que for possível. Eu leio mais de um livro para dar aula aqui para vocês, de coração. Vocês acham que eu leio um só? Já viu como eu falo aqui de correntes? Falo de jurisprudência? Entenderam? É isso. Vem aqui comigo agora. A gente não vai conseguir acabar hoje, mas tá tudo certo. Eu vou até deixar esse artigo no esqueleto. Sujeito ativo do crime. Quem pode ser o sujeito ativo do crime? Esse crime trata-se de um crime comum? Via de regra, sim. Via de regra, sim. Como assim, professor? É, porque o Tício, ele pode chegar lá e dizer, né? O delegado, o Mévio matou o Paulo. Tício, não tem qualidade nenhuma. E a investigação é desencadeada. Cuidado. Isso é regra. Porque perceba bem que quando eu trato de crime de ação penal pública condicionada à representação, ou um crime de ação penal privada, se o Tício chega na delegacia e diz, ô delegado, o delegado, o Mévio ameaçou o Paulo. É mentira isso, ele fala isso. O Mévio ameaçou o Paulo. Denunciando caluniosa? Não. Por que não, professor? Como você vai desencadear uma investigação se é um crime que submete a uma condição de procedibilidade? Então, perceba, apenas pode ser sujeito ativo desse crime a vítima da ameaça joguei duro, porque ela manifesta vontade e o delegado acaba desencadeando a investigação. Olha que lindo. Mas cuidado. Mas cuidado. Cuidado porque eu estou te dando um exemplo de inquérito policial. Professor, mas por que eu tenho que ter cuidado? Sim, você tem que ter cuidado porque, veja, eu chego e falo o seguinte, um prefeito, determinado prefeito, ameaçou um determinado funcionário. E é mentira isso. O inquérito não vai ser instaurado por quê? Porque demanda a representação do funcionário. Mas eu posso ter, né? Aí, ó, uma ação de improbidade administrativa instaurada. Aí, olha só, filho. Aí, por isso que você tem que falar, olha, né? Veja, uma ação penal pública condicionada seria aí uma exceção, né? Seria um crime, nessa parte seria um crime próprio, mas sempre entendendo que desde que não seja instaurado uma ação de improbidade administrativa, entendeu? Então você tem que estar ligado, um processo administrativo, né? Eu estou aqui, por isso que eu estou falando, porque eu não vou ficar aqui, né? Eu estou dando um exemplo de delegacia, mas sempre ligado, né? Não é só investigação policial, não, né? E veja, e olha, eu estou falando aqui, investigação policial, não necessariamente inquérito policial. E outra coisa também, professor, termo circunstancial da mesma coisa, beleza? Deu para entender? Né? Bacana, jogando duro demais. Tá, então fica ligado, né? Então, crime comum, mas eu posso ter uma roupagem de crime próprio quando de uma ação penal pública condicionada à representação que eu não tenha uma ação de improbidade instaurada, por exemplo. Bacana? Tranquilo, calma. A gente vai falar de tudo, né? Calma, depois a gente vai falar aqui, e eu já tinha falado, né, já que está pedindo aí, eu já vou falando, lá acerca do sujeito passivo, né, veja, eu tenho o Estado, né, na figura aí da administração da justiça, né, e tenho também a pessoa em que ele atribui aquela conduta criminosa ou contravencional, né, porque, veja, você acaba ofendendo a honra daquela pessoa e ainda ameaça a liberdade daquela pessoa. Beleza? Tranquilo. Vem cá então. Denunciação caluniosa versus a conduta de um advogado. Eu tenho um advogado que ele tem ciência de que a pessoa está imputando um fato criminoso a uma outra pessoa, por exemplo, né? Veja, injúria. E esse advogado ele subscreve a petição.
Se ele subscreve a petição tendo ciência de que aquele fato que é imputado é falso, ele responde na denunciação caluniosa, juntamente com aquela suposta vítima. Então fica ligado no que se refere do advogado, ele pode responder na denunciação caluniosa. Bem, e se o MP propor uma ação penal e no final do processo chega-se à conclusão de que aquela pessoa não é autora do delito, aquela pessoa é inocente? Há que se falar que o MP pratica o delito de denunciação caluniosa. Te chamo no PCB e digo o seguinte: se a denunciação, né, veja, se a denúncia ela é feita de forma temerária, com abuso de poder, né, uma evidência de que não foi o cara, e o MP está ali forçando, não tem a chamada justa causa, né? E está ali forçando, e ele sabe, tem que saber, que o indivíduo é inocente, há a possibilidade do mesmo Ministério Público responder por denunciação caluniosa. Agora, veja, ele tem que saber que o cara é inocente, ele propõe uma ação penal temerária, né? Com abuso de poder. Beleza? Instaurou-se um processo. Não é isso? Ele pode responder por denunciação caluniosa. Veja, só nesse caso específico. Porque você vai verificar, né? Princípio da obrigatoriedade da ação penal, princípio da independência, da imparcialidade do Ministério Público. O Ministério Público, ele, né? Veja, indúbio, né? Pro societate, quando você trabalha com propositura de ação penal. Né? Vamos, né? Olha, vamos propor ação penal. E durante a instrução, vamos ver se realmente esse cara ele é o autor, vamos ver se ele é culpado ou inocente durante a instrução processual. Mas veja, ele não tem certeza. Aí não há que se falar do mesmo Ministério Público responder por denunciação caluniosa. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sujeito passivo eu já tinha falado, né? Vem cá, vem, corre não. Por isso que eu falo, não dispara não, filho. Dispara não, vem aqui na minha pegada. Convida seus amigos agora, vamos descansar um pouco. Convida seus amigos, né? Tava escapando uma do sujeito passivo aqui, por isso que eu falo, né? Deixa que eu vou chegar. Convida seus amigos aí, chama na pegada. Bomba de coraçõezinho, né? Convida seus amigos. E aí, eu não estou vendo a galera convidando os amigos, uma aula dessa aqui. Na pegada tá muito forte, né? Você tá aí, né? Falando, professor, tá bacana e tal. Caramba, desde ontem, só falando desse 339, você é doido. Meu Zuckerberg tá bombado. É isso aí, cada informação aqui. Tô doido que caiu uma questão dessa na prova de delegado para eu destruir na discursiva. E eu vou fazer desse jeitinho aí e tal, falando da questão do dolo direto e tal, chamando no perceba. Vem cá então. Eu falei que o sujeito passivo, né, imediato é o Estado, tá? Imediato seria aquela pessoa em que é atribuída aquela conduta criminosa ou contravencional, né? Veja, uma conduta falsa, né? A uma pessoa que ele sabe inocente. A conduta não aconteceu. Um menor de 18 anos, ele pode figurar como vítima de denunciação caluniosa. Ora, a denunciação caluniosa, né, é dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime ou contravenção, como diz lá o parágrafo 2º. Será que o menor ele pode figurar como vítima de denunciação caluniosa? Te chamo no PCB e digo o seguinte, segundo o STJ, sim. O STJ tem precedente no sentido que o menor ele pode sim figurar como vítima de denunciação caluniosa, muito embora o menor não venha cometer crime. Né? Veja, ele comete ato fracional. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Olha só como eu cresço. Eu estou crescendo. Porque se o cara me pergunta isso numa prova oral, eu vou falar do posicionamento do STJ, professor. Vou. Tu vai? Vou. Mas eu vou chamar no PCB e vou dizer para ele, olha, data máxima vendo esse entendimento do STJ, Vossa Excelência, eu tenho que dizer para Vossa Excelência que
pela corrente que adota o conceito tripartido, dentro da órbita finalista, mesmo que fosse um ato fracional, não poderia, né? Veja, aí, né, jogando, raciocinando com essa questão de culpabilidade, entendendo que ele seria imputável. Então, a menor não comete crime. Você poderia também mostrar esse argumento. Mas o argumento que você vai levar, né, faltaria imputabilidade. Isso, no conceito tripartido, fato típico antijurídico culpável. Mas aí você vai se prender no... Esses caras não são bons. É o mascarado, tô sabendo aí do mascarado. Vem pra cá. Então, joga duro, né? Aqui não tem como. É muita coisa, né? O peito que não dá. Vem cá. Cara, tá vendo? Vocês tiraram minha concentração. Vamos lá. Tá, volta aqui. Então, leva esse conceito do STJ. Ato infracional. Beleza? Ato infracional, análogo a crime, o STJ entende que o menor pode figurar como sujeito passivo. Tranquilo? Bacana. Por isso que eu falo, não avança não, filho. Tá tudo aqui. Quando eu falo de sujeito passivo, eu tenho também que raciocinar se a pessoa jurídica ela pode figurar como sujeito passivo do crime de denunciação caluniosa. Sim. Mas como assim, professor, posso atribuir um crime ambiental a uma pessoa jurídica? Né? Um fato que não ocorreu, um fato criminoso a uma pessoa jurídica. Dizendo, ó, essa empresa praticou um delito ambiental. Eu sei que a empresa é inocente. E aí, olha, instaurou-se inquérito policial, ou instaurou-se inquérito civil, ação civil pública. Joguei duro. Então, pessoa jurídica pode ser isso, um crime, isso, contra isso também, né? Contra a ordem financeira também, né? Mas aqui eu vou dar um exemplo do crime ambiental aqui, né? Que você vê mais. Entenderam ou não? Então, pessoa jurídica também, dentro dessa pegada aí. Bem, aqui, né, veja, eu acabei adiantando um pouco, mas aqui nas minhas marcações, agora eu iria falar do dolo direto, né? O STF entende que o dolo tem que ser o dolo direto, né? Porque, veja, lá na redação está dizendo, imputa-lhe fato que sabe, não que assume o risco de saber, que sabe, dolo direto. Né, beleza? Dolo direto. Legal? Dolo direto. E aí, né, numa prova oral, numa discursiva, você fala lá, muito embora o professor Rogério Sanches. Não é só o Sanches, não. O Bittencourt também nessa pegada, entendendo que é possível dolo eventual. Né? O professor Bittencourt também na pegada, seguindo aí entendimento. Não, o professor Rogério Sanches seguindo, né, data máxima vênia, a pegada lá do professor Bittencourt, né? O professor Bittencourt aí mais tempo aí na estrada. Então, Rogério Sanches seguindo lá, professor Bittencourt dentro dessa pegada. Não pode, não entendi que a colega, mas a pessoa jurídica não pode mais responder por crime? Onde é que está isso? A colega está fazendo confusão com a teoria da dupla imputação, né? Que a teoria da dupla imputação, ou de responsabilidade penal por ricochete, ou de responsabilidade penal por procuração, é outra situação. Não é isso? Dizer o seguinte, será que eu posso propor uma ação penal somente em face da pessoa jurídica e não em face da pessoa física? Isso, não entendi o exemplo direito. Né? Isso aí é a teoria da dupla imputação, que o STF entendia que não era necessário, o STJ tinha pegado de que era, e agora o STJ realinhando seu entendimento, né, andando de mãos dadas com o STF, entendendo que não há necessidade da dupla imputação, também chamada de responsabilidade penal por ricochete, também chamada de responsabilidade penal por procuração. Joga duro demais. Volta aqui, né? Então, cuidado, né? Faz confusão não, tá? Pode, deve responder, até, né? Veja, a Constituição menciona lá. Legal. Bem, quando eu falo aqui do dolo direto, e é bom eu falar isso, e é bom eu falar, quando eu falo aqui do dolo direto, gostou do ricochete, né? Bate na pessoa jurídica e vai na física. Responsabilidade penal por ricochete. Sabia não? Tem esse nome também. Diz o que der no 5, 6 e 7. Tá lá. Quando eu falo, olha só que julgado interessante, que vai cair na sua prova, em que o STF sedimentou o entendimento no sentido que só admite dolo direto. O que aconteceu? Um delegado federal, ele foi cumprir um mandado de busca na casa de uma deputada. E aí,
te chamo no percebe e digo, ele, né, deve ter, não sei como ele cumpriu esse mandado de busca lá não. Bem, a deputada foi no Ministério Público Federal e falou que esse delegado federal teria praticado abuso de autoridade, teria praticado lesões nela, e foi instaurado um inquérito policial. Foi instaurado um procedimento investigativo, melhor dizendo, lá no sede do Ministério Público. Esse procedimento foi arquivado. E aí, o MPF, me parece, propôs ação de denunciação caluniosa em face dessa deputada. E o STF entendeu que ela não agiu com dolo direto. O fato de você pedir a instauração de um procedimento em face de uma suposta conduta de alguém, de uma autoridade, não quer dizer que você está dizendo que aquela pessoa é autora daqueles crimes, né? Olha, a meu ver, ele praticou, mas chega lá na instrução, ou durante a instrução, por exemplo, ou até mesmo na investigação, veja, olha, não tem, né? Você está falando, mas não tem provas concretas aqui, não. Não é isso? Eu vou arquivar esse inquérito. Então, veja, para o STF, o dolo tem que ser direto. Ela tem que saber que o cara não praticou nada disso e chegar lá e dizer isso. Né? Você levantar suspeitas não quer dizer que você está dizendo que a pessoa praticou. Ou, na sua cabeça, a pessoa até praticou. Na sua cabeça. Mas, durante a investigação, verificou-se faltas elementares do tipo. Isso não quer dizer que você tem denunciação caluniosa materializada. Bacana, tá? Julgado do STF, muito importante esse julgado, tá? Informativo 753, de 10/9/2014. Então, para o STF, o dolo tem que ser direto. Porque, inclusive, no julgado, me parece, um dos ministros falou o seguinte, se não se for assim, ninguém vai denunciar mais ninguém. Porque vai ficar com medo, né? Caramba, e se não provar? Denunciação caluniosa. Muito interessante, né? Bacana, né? Então, veja, denunciação em face de dúvidas, né? Veja, não caracteriza aí o delito de denunciação caluniosa, né? Legal? Isso aí, né? É bacana, né? Vocês estão aí. Vamos agora jogar duro. Vem aqui. Eu sabia que não ia dar, né? Mas tá beleza. Denunciação caluniosa, 3 lives, não tem jeito. 3 lives, vou pra terceira. Não sei amanhã, mas no outro dia. Próxima live eu vou continuar. Eu falei que ia deixar na caveira. Vem aqui agora. Denunciação caluniosa em face de erro de tipo. O professor está jogando duro demais. Você está muito pesado. Você vai fazer agora uma contraposição com erro de tipo? Claro. Você não quer ser delegado? Joga duro comigo. Então vamos lá. Veja. O Tício vê uma pessoa com a camisa vermelha, igual essa minha bonita, atirando no Paulo. Essa pessoa tinha as características do Mévio. E o Tício chega na delegacia e fala, delegado, eu vi o Mévio atirando no Paulo. Só que não foi o Mévio. Ele teve uma falsa noção da realidade. Ele está no erro de tipo. E, veja, lança mão de Zaffaroni, né? Zafar. Face negativa do dolo. Não é isso? Cara negativa do dolo. Veja que se ele está no erro de tipo, vencível ou invencível, sempre tem uma exclusão do dolo. Ele não tem dolo. Se ele não tem dolo e ele diz que foi o Mévio, mas é porque ele se confundiu, não tem uma denunciação caluniosa materializada. Por quê? Porque ele está num erro de tipo. E um erro de tipo, seja vencível ou invencível, exclui o dolo. Professor, mas dava para ele saber que não era. Se ele fosse mais prudente, beleza, erro de tipo vencível. Ele vai responder a título de culpa. Eu tenho denunciação caluniosa culposa? Não. Bacana? Vem cá. Corre não. Não corre. Não corre. Se liga. Porque eu posso me utilizar de terceira pessoa. Se eu me utilizo de terceira pessoa para praticar o delito de denunciação caluniosa, e eu me utilizo de uma terceira pessoa que esteja em erro.
Como assim, professor? Me fala. E eu já dei um exemplo antes. Como, professor? Eu sou o Mévio, chego para o João, que é filho de um delegado, e falo o seguinte: João, o Tício matou Paulo, rapaz. Merece ser investigado. O João inocente, induzido a erro, provocado por terceiro, ele vai na delegacia e fala: pai, que? O João matou, o Tício matou o Paulo. O Mévio falou, né? O Mévio conversando com o João. Falou que o Tício matou o Paulo. Aí ele vai na delegacia: pai, o Tício matou o Paulo. O Mévio falou. Né? E aí já é desencadeada uma investigação. E a minha intenção era instaurar um inquérito policial ou instaurar uma investigação na delegacia. Eu tenho uma denunciação caluniosa determinada por erro de terceiro, em que esse que está agindo em erro, ele é um mero instrumento. Então eu tenho autoria imediata dentro da denunciação caluniosa, né? Isso é o sujeito de trás. Eu vou responder pela denunciação caluniosa, não é isso? Quando eu tenho aqui um erro determinado por terceiro, eu sou agente, estou utilizando uma pessoa em erro para desencadear a investigação, ou a instauração em que a policial, uma investigação, ou uma ação de probidade, enfim. Né? Bacana? Viu a diferença? Quando é erro determinado por terceiro. Agora, vem cá. O terceiro, eles têm que ter boa fé. Porque, veja, se eu chego e falo, e o terceiro sabe que eu estou mentindo, e ele vai lá e fala a mesma coisa, ele não está em erro. Se ele está em erro, esse terceiro ele entra em coautoria comigo, lá na denunciação caluniosa. Nós dois iremos responder, não há que se falar, em autoria imediata. Tranquilo? Legal? Bacana, né? Bacana. Tranquilo. Volta aqui. Veja que você tem que ficar ligado ainda, tá? Quando eu falo, isso aqui fato eu já analisei, né? Mas vou analisar de novo. É que eu saí da sequência, eu tenho que ficar na sequência, mas vou analisar de novo. Eu chego pro João, né? E falo o seguinte: olha, João, o Tício matou o Paulo, mas eu só quero ofender a honra do Tício, não é isso? Aí o João, de boa fé, veja, ele está até induzido a erro, mas ele está induzido a erro por ele mesmo. Não foi eu que induzi, né? Veja, a minha intenção não é induzir ele a erro, no sentido de que, perceba no que eu vou falar, perceba, no sentido de que ele levasse essa informação na delegacia. Ele acabou levando, né? Veja que aí não há que se falar em denunciação caluniosa, não é isso? Porque a minha intenção era só atribuir um fato delituoso, né, àquela vítima, que é vítima da denunciação caluniosa, né, que seria vítima a minha intenção é atribuir a conduta delituosa a uma determinada pessoa, beleza? Não necessariamente eu queria a instauração de um procedimento de investigação. Aí o Tício escutou a conversa, foi lá e levou. Eu não posso responder por denunciação caluniosa, eu vou responder por calúnia. Essa explicação eu já tinha dado antes, né? Bacana. Vamos lá. Tá, olha só o que eu vou falar agora. Tá pesado? Estamos com 53 minutos, né? Não sei se eu continuo jogando duro, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Bem, vamos fazer o seguinte. 54 minutos é muita coisa, um telefone. Eu agora iria falar da denunciação caluniosa em face da imputação objetiva e subjetivamente falsa. Beleza? Mas o que a gente vai fazer aqui, né? Nível é pesado, muita informação, nem todo mundo está no mesmo nível. Estou pegando pesado mesmo, já percebi aqui. O que a gente vai fazer? 54 minutos de live, né? Quase uma hora. Não tem jeito, né? Vai ser denunciação caluniosa parte 3. Vai ser a parte 3, né? Rapaz, minha musiquinha aqui, rapaz, até vai ser a parte 3, beleza? Então, te chamo no Perceba e digo o seguinte, né? A gente vai ter paciência, beleza? Não adianta também a gente correr, né? Uma hora de live é pesado para vocês, né? Então eu vou falar da denunciação caluniosa em face da imputação objetiva e subjetivamente falsa, beleza? Numa próxima live, 3 lives, né, para falar de um artigo. Vocês perceberam que agora ficou mais
complexos, caso concreto, viu como funciona? Entenderam? Então, veja, é técnica, né? Viu? Trabalhando desistência voluntária, sabe? O direito é assim, pessoal. O direito é um sistema. Mas traga o erro de tipo, misturo com denunciação caluniosa, aí você vai crescendo. Entendeu? Isso, você vai crescendo. Então não fica no basicão, não. Eu preparo uma questão de prova com denunciação caluniosa, eu te derrubo, filho. Eu te derrubo. Eu posso até ser simplista. O que vem a ser uma denunciação caluniosa indireta? Aí você está aí quebrado. Não é isso? Indireta, né? Poderia lá falar do erro de tipo, né? Erro determinado por terceiro. Entenderam? Então você tem que, né, ter aquela maldade, né? Aquela maldade. Bacana? Isso é muito importante. Você ter aquela maldadezinha, né? Você não pode dar mole. Então vamos respirar um pouco, né? Eu peguei pesado, eu sei disso. Tô aqui querendo até botar uma musiquinha para fechar a nossa live, tá certo? Peguei pesado. Tem mais coisa, muito mais coisa para falar aqui. Eu tenho que falar. Isso aqui eu não vou abrir mão, tá certo? Mas a gente tenta falar amanhã. Eu achei que daria, né? Falei assim, vai ser parte 2. Hoje eu vou conseguir fechar. Mas não deu não, né? Mais de 50 minutos. O jogo foi duro demais, né? O jogo foi duro demais, muito legal, né? Pulo do gato, não é isso? Eu quero desejar essa aula para você, né? Professor, você sempre fala para mim, para você que mora aí no interior, não tem o dinheirinho para pagar os cursinhos, né? A gente joga duro aqui. Eu já falei pro pessoal, minha intenção ano que vem, né, se Deus ajudar, é fazer, né, um curso, né, meu, em sequência, né? Aí artigo por artigo, os artigos mais importantes das carreiras policiais, tanto da legislação penal como a legislação penal especial, a legislação extravagante, né? Já tiveram aula comigo, legislação extravagante, falar também da parte geral, tá certo? Os pontos mais importantes, seria o curso mais direcionado. Vou ver se eu faço isso ano que vem, né? Mas veja, eu sempre estou falando isso, eu não vou deixar de fazer minhas lives na qualidade que eu sempre faço aqui no Periscope, que é essa qualidade aqui de estar 3 horas falando de um artigo só, né? Não acabamos, completamos 2 horas agora, 2 horas e 20, não acabamos, eu vou ter que falar mais 50 ou 40 minutos para fechar. E a gente deve fazer isso ano que vem, né? Não sei, talvez um curso extravagante no primeiro momento, depois um curso de Direito Penal Parte Geral, ou um curso de Direito Penal Parte Especial. Mas com essas informações. Por quê, pessoal? O que acontece? Lá, como eu que vou fazer, então eu vou colocar lá diversos vídeos de um artigo só, porque para mim não interessa. Né? Então, porque eu, né? Veja, eu recebo convites para dar aula em cursos, mas acontece que o cara quer que eu fale de denunciação caluniosa, quer me dar 40 minutos. Ó, você tem 40 minutos aí. Como assim? Ou 60 minutos, 1 hora. 2 vídeos de 30. Pô, eu falei, não, mas eu data máxima vênia. Eu preciso dar posicionamentos, né? Eu preciso dar os exemplos. Eu preciso aí de 2 horas e meia. Aí o que sabe que eles pensam? Zuc tá querendo ganhar dinheiro. Não tô querendo ganhar dinheiro não, filho. Tô querendo respeitar o aluno. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar de graça. Acabou. Então não vou. Entendeu? Não vou. Por quê? Entendeu? Que o outro professor faz isso. O problema é do outro professor. O problema é particular dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu tenho a ver com a minha vida. Inclusive, eu não posso tomar conta da vida dele, porque eu vou estar ofendendo um princípio divino. Porque Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. O princípio isso é divino. Então não tem nada a ver com o professor, não. Se ele dá denunciação caluniosa em 2 vídeos, isso é um problema particular dele. Ele aceitou fazer isso, aí é com ele. Agora, para mim não dá. Aí, ó. Não é isso? Vou meter 5, 6 vídeos e que... Não é isso? E que... É isso aí, entendeu? Vai gastar... Ué, no aulão, meu aulão não é assim? Né? Você vai lá, paga lá, tem lá, entenderam? Se você for olhar, você vai, porra... Você faz o cálculo, né? Caramba, mas, porra, isso aqui foi um dinheiro. Caraca, café, água, material, joga duro, né? Então é isso, né? Aí eu pretendo, né, fazer algo específico. Professor, mas se você começar a fazer, você vai parar com o Periscope? Não. A gente vai continuar fazendo o Periscope. Agora, o Periscope é pontual, né? Não tem como eu seguir um curso aqui no Periscope. Tá certo? Então, como eu tenho essa especialidade nas carreiras policiais, né? Por exemplo, te chamo no PC e digo, pô, vou uma banca de delegado de polícia. O que acontece direto numa delegacia de polícia? Quais os delitos? Denunciação caluniosa? Direto, filho. Te chamo no PC e digo. Síndrome da mulher Potifar.
Síndrome da mulher Potifar. Síndrome da mulher Potifar, eu já falei, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? José do Egito, não é isso? José era casado com uma determinada mulher, né? José não, Potifar era casado com determinada mulher. Veja, e José, ele estava, né? Era um escravo, inclusive. Foi vendido como escravo lá para Potifar. E a mulher de Potifar chama no Perceba. Ela olhava para José e falava: "Aí, José tá malhadão." Já viu isso? Tem algumas mulheres que gostam dos caras malhadão, né? Mas tem mulher também que gosta do cara que não é malhadão. Entendeu? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então é o seguinte, o senhor é delegado? Não, eu sou apenas um colaborador. Aí o que acontece? Vamos lá, vem pra cá. Vamos aproveitar para fechar com a síndrome da mulher de Potifar. O que vem a ser a síndrome da mulher Potifar no direito penal? Aí você vai, chama no José do Egito e fala lá que José foi vendido como escravo para Potifar. Aí, rapaz, a mulher de Potifar olhava para José e falava: "Bom, José é saradão, hein?" Já viu isso? Elas falam assim, né? José é saradão, bonitão e tal. Como homem também fala: "Pô, essa mulher é saradona." Tem isso também, né? Isso é tipo um elogio, né? Claro, se falar de uma forma carinhosa, não é isso? Enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E José sempre falando: "Não, você é filha, é a esposa de Potifar, né? Chefe aqui do exército egípcio, né? Pelo amor de Deus." E ela: "José, eu te quero." Mas José: "Não." Rapaz, ela chegou para Potifar e falou: "Prenda José." Aí Potifar: "O que aconteceu?" Ele praticou um delito, né? Veja, ele praticou um ato libidinoso, passou as mãos em mim, um exemplo. Acusou José da prática de um delito, que ela sabe que ele é inocente. Então, essa prática, quando você raciocina com delito sexual, eu estou dando um exemplo da mulher, pessoal, data máxima vênia, porque a história dentro desse contexto, e era uma mulher. Pode ser o contrário também. Tá certo? Então veja, quando, por exemplo, uma mulher vai a uma delegacia de polícia, olha aí, eu falo, né, com a live, quando eu falei da relação da Lei Maria da Penha com a síndrome da mulher Potifar. Pô, podia cair na prova uma parada dessa, minha mamãe MP de Minas. Faça uma relação da Lei Maria da Penha com a síndrome da mulher Potifar. Aí, ó, chama no Perceba. E veja, aí vamos dar agora um exemplo. Aí eu tenho uma mulher que namorava um determinado parceiro. Bacana? Aí o seguinte, o Zuki Rambo, namorava o Zuki Rambo. Zuki Rambo sabe como é que é, malhadão e tal. Aí o que aconteceu? Zuki Rambo arrumou uma outra namorada. E o Zuki Rambo, ele é daqueles bobão, sabe? Terminou um relacionamento, ele de vez, né, administrar, ficar tranquilo, e fica atiçando. Aí bombou, né, no Insta e no Facebook. E o Zuki Rambo colocava lá: "Partiu!" Aí tá lá ele com a nova gata e tal. "Partiu! Mozão, fechamento." Aí já viu isso? Pô, o cara, né, atiçando ela. Aí, ó, tem que pegar um negócio na sua casa. Aí vai lá. Ele não faz nada com ela. Ela sai de lá. E que foi? Vai na delegacia: "O Zuki Rambo tentou praticar um delito sexual comigo. Eu não tenho mais nada com ele. E mesmo se eu tivesse, eu tenho que ter o consentimento. Afastar da concepção, por exemplo, se eu fosse casada com ele. Veja, não há que se falar no exercício regular do direito ao sexo. Esse pensamento já foi ultrapassado." Falou para o delegado. O delegado, Aí o delegado instaura uma investigação criminal. Investigação policial. Eu tenho aí uma denunciação caluniosa. Então veja, olha aí a relação da denunciação caluniosa com a síndrome da mulher Potifar. Então, se cai na sua prova que vem a ser a síndrome da mulher Potifar, você vai falar. Veja, a doutrina aponta que a síndrome da mulher Potifar ela se manifesta aí.
né? É aquela mulher que, em decorrência da rejeição, atribui um fato delituoso a uma pessoa que ela sabe inocente, dando, por exemplo, né? Aqui eu daria um exemplo da denunciação caluniosa, dando, ensejo à instauração de uma investigação policial. Olha aí a síndrome da mulher Potifar, e veja, o delegado, né, fez lá, ela requeriu medidas protetivas. Olha a relação que eu estou fazendo agora com a Lei Maria da Penha. O delegado, inclusive, instaurou um procedimento, né? Entenderam ou não? Veja que lindo, né? Maria da Penha agora está com esse negócio de BBB, não sei o quê. Até pedindo para fazer live, falando, não, peraí, eu estou falando, minha denunciação caluniosa, eu nem acabei. Eu vou parar aqui para falar sabe, pessoal, não, professor, mas como assim? Você não tá... Não, porque não é o assunto agora, entendeu? Depois eu vou falar acerca disso. Né? Agora, com todo respeito, o Big Brother, para mim, é uma máquina de destruição de valores, entenderam ou não? Lá tem um monte de coisa, lá acontece, né? As aberrações morais acontecem naquele programa. Então é isso. Eu fico aqui, né? Denunciação caluniosa. Depois eu vou falar sobre isso aí. Beleza? É isso aí. Então, a síndrome da mulher Potifar, se liga, né? Legal, olha só que lindo, né? Você respondendo uma questão, uma prova oral, falando da denunciação caluniosa, chama a síndrome da mulher Potifar, demonstra para o examinador que você tem conhecimento, fala o examinador, inclusive né, a doutrina aponta, muito falado no direito penal, a síndrome da mulher Potifar, né? Aquela mulher Potifar, veja, a mulher do chefe do exército egípcio, Potifar, né, acusava José, perceba, né? José acabou sendo condenado, foi lá processado e condenado, instauração, né? E chama, não perceba, demonstra que você sabe da síndrome da mulher de Potifar, né? Aquela acusação falsa de crimes sexuais em decorrência da rejeição. Entenderam ou não? Então, quando você chama a síndrome da mulher Potifar, e a síndrome da mulher Potifar, caiu o Ministério Público da Paraíba em 2009, o que vem a ser a síndrome da mulher Potifar. Eu não estou inventando, não. Inclusive, eu já fiz uma live acerca. Beleza? Tranquilo, né? Agora, vou escolher aqui a minha musiquinha, né? Que você sabe que eu só vou embora quando eu tenho a musiquinha. Rapaz, mas travou aqui meu computador. Pô, uma pena, não vai ter música. Computador velho. Rapaz, eu fico bolado quando não tem música. Aí, ó, não vai ter. Vai fazer o quê? Vamos deixar pra próxima. Pessoal, tem que ser por vingança? Não entendi, né? Não necessariamente por vingança. Rejeição, né? Ela cria esse fato, entendeu? A história, né? Veja, é esse contexto aí. Alonso Aviões no Copa Café em maio. Vamos tentar marcar. Não vai ter a musiquinha aqui, pessoal. Fiquei bolado. Tá travado esse troço aqui. Enfim, não tem. Bacana, então. Adelante Focado jogando duro. Deixa eu perguntar aqui pra vocês um negócio. Parar a transmissão, não. Eu tenho que fazer assim, né? Já aqui. Acho que é aqui. Isso. Aí. Viu? É porque é um negócio aqui que segura o telefone. Viu meu esforço para dar aula aqui? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acharam que está muito pesado? Tá tranquilo esses links que eu estou fazendo? Os institutos, misturando, né? Bacana, né? Pesado não, né? Para quem já tem um certo nível, tá dando para acompanhar, né? Bacana, então. Legal. Então, a gente vai fazer a live de número 3 nesse nível também. Tem que ter atenção, tem que ter atenção, senão... Bacana. Não é básico, não. É pesado, entendeu? É pra quem tem né? Porque eu começo a falar de erro de tipo, os caras nunca viu, não adianta. Ele é atropelado, não sabe nem o que eu tô falando. Tem que subir o nível. Não, o nível aqui já é de magistratura, filho. Isso aqui é nível de magistratura, não tem mais pra onde subir, não. Entendeu? Isso aqui é magistratura... NASA, pode ter certeza. Isso aqui é pesado. Não é para quem tem conhecimento. Beleza? É isso aí. Beleza? Então, sem música, sou Adelante Focado. Jogando como sempre, muito duro. Tchau, tchau, galera. Vamos estudar, hein? Tchau, tchau. Amanhã, vamos ver, a próxima live vai ser o número 3, tá? Amanhã eu tô no plantão à noite. Não vai dar, mas a gente marca aí. Valeu. Tchau, tchau.